Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 6/12, nós vamos meditar de Efésios, do capítulo 1 ao capítulo 3. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Enquanto as cartas de Paulo geralmente era para corrigir alguma deficiência da igreja, algum problema que eles tinham e Paulo precisava, admoestar aqueles irmãos. A carta aos Efésios, ela é uma exceção, porque não havia problemas. É uma carta circular, que não só vai servir para esta igreja de Éfeso, mas também para outras igrejas. E ela tinha o intuito de levar o povo a descobrir segredos espirituais que pudessem auxiliá-los no cumprimento do seu propósito. Então já começa a ver aí, que temos muita coisa boa trazida por Paulo na carta dos Efésios, E aí nós vamos ver que essa carta ela vai realmente se tornar uma carta circular, ela vai ser de grande auxílio para muitos irmãos. E nós podemos ver que esta carta possivelmente ela foi escrita por Paulo quando Paulo estava preso, na sua primeira prisão ali em Roma, que é relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, do 16 ao 31. E aí nós vamos ver que, por pano de fundo aqui, nós temos a cidade de Éfeso, que era um importante centro comercial da Ásia Menor, que é a moderna Turquia, E nós podemos ver que ali, havia excelente porto natural e um magnífico templo, que era o templo da deusa grega Artemis, que era a Diana, a deusa Diana para os romanos. Então, tudo isso nós vamos ver expresso aqui no livro de Efésios. E ele começa, como sempre, com a sua saudação. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outro, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. E nos predestinou a ele para a adoção de filho por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, Então, segundo o seu propósito, e em outras versões, para louvor e glória da sua graça. E ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou abundantemente. E sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu quanto na terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que nos faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor
da sua glória. E aí, né, Paulo expressa aqui a sua oração por aqueles irmãos, né? Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há em vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo de vós menção nas minhas orações, para que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da herança dos santos, o qual a suprema grandeza do seu poder para com que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, no qual exerceu Cristo, ele a Cristo, ressuscitou dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, o poder, o domínio, aí todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser a cabeça sobre todas as coisas, deu ele à igreja, o qual é o seu corpo, plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. E aí ele vai falar, né, a transição extraordinária, poderosa, transformadora que é: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, e nos quais andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, em outras versões, filhos da desobediência, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade por todos para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, né? Colossenses também fala a respeito disso. E aí nós vamos ver que aqui Paulo fala que não há gentil, não há judeu, que todos nós somos unidos aonde? Na cruz de Cristo. Portanto, lembrai-vos que outrora vós gentios na carne, chamados incircunciso por causa que se intitula circunciso na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho à aliança da promessa, não tendo esperança sem Deus e no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximado pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, trazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus,
por intermédio da cruz, destruindo ele a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavas longe, e paz também para o que estava perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai e em espírito. Assim já não sois estrangeiros, peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Edificado sobre o fundamento do apóstolo e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. E aí, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentil. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo a revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi, pouco resumidamente, pelo que, quando eles, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos, aos profetas no Espírito, né? Então ele fala dessa revelação extraordinária que foi possível, se tornou possível todas as coisas a partir da morte de Jesus ali na cruz, né? E aí, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principais e potestade nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Nos rendemos a Ti. Precisamos de Ti todos os dias. Por isso, colocamos diante de Ti a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.